Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática agora, aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Vamos dar início aí então ao nosso componente curricular de matemática. Sejam todos bem-vindos e vamos ver então o que teremos na nossa aula de número 1. Nós temos o objeto de conhecimento, notação científica, e o detalhamento é potenciação de expoentes inteiros. Então te convido agora, vamos à nossa aula. Muito bem, então estou aqui, várias imagens, né? Aqui temos um universo com as estrelas aqui, né? E temos algumas imagens aqui, de bactérias, vírus, né? O que tem a ver com a nossa aula de hoje isso, professor? Temos uns números aqui, 3,6, tá? Aquele pontinho ali é a multiplicação, vezes 10, né? E tem um númerozinho ali, né? Que é o expoente, 10 elevado na sexta potência. E temos um outro número aqui, 8,7, tá? Aquele ponto ali, então, é a multiplicação, então, vezes 10, agora elevado, né? 10 num expoente negativo, na menos 8, tá? O que esses números têm a ver com a nossa aula de hoje? Tem tudo a ver, né? Eles estão colocados, esses números, no que nós chamaremos aí de notação científica. Já veremos isso bem direitinho como funciona, né? Então aqui, nós temos, para que servem esses números? Para expressarmos números muito grandes ou números também muito pequenos. E onde vimos isso, né? Um exemplo aqui do espaço, né? Essas distâncias, né? Entre planetas, entre estrelas, entre galáxias, né? São distâncias muito, muito grandes. Então, temos a notação científica para quê? Para simplificar, né? Como escrever esse número muito grande. E também temos aqui, né? Algumas imagens aqui de bactérias, vírus, né? São micro-organismos muito, muito pequenos. Então, para expressar o tamanho deles, né? Muitas vezes, o que a gente utiliza, né? Isso, na maioria das vezes, a notação científica. Tá? Então, vamos aí ver direitinho como funciona isso. Vamos lá. Então, temos aí a nossa potências de base 10, tá? Então, as potências de base 10 são importantes quando temos que trabalhar com números, né? De valores grandes ou valores pequenos demais. Estão inseridas diretamente em nosso cotidiano. Exemplo disso é o que usamos termos como milhões, né? Bilhões, trilhões, né? E assim por diante, tá? Então vamos ver aqui, lembrar, né? Expoente positivo. O número 1 será seguido da quantidade de zeros indicada pelo expoente. O que isso significa, professor Alexandre? Vamos aqui para a nossa tabela, tá? Então, nós temos aqui, número. O número 1. Professor, eu posso colocá-lo em forma, né? Na representação aqui, de base 10? Posso, né? Então, lembrando o que é, né? Base e expoente. Então, nós pegamos aqui, vamos trazer, deixar ele bem grande aqui. 10, e o expoente, esse que fica à direita dele aqui, bem pequenininho, né? Então, esse aqui é o expoente. O número aqui, que é maior, né? Nós chamamos de base, tá? Neste caso aqui, esse número será sempre o número 10, base 10. O que irá mudar? Os expoentes, esses números pequenininhos aqui, 0, 1, 2, tá? Então, aqui que nós iremos mudar. Então, 10 elevado, tá? No expoente 0, né? Nós temos aí o expoente 0, 10 elevado a 0, é 1.
Ok? Então, conseguimos colocar o número 1 aí, né? 10, quando o nosso expoente é 1, elevado aí na primeira potência, é o próprio 10. Olha aqui, vamos representar agora o número 100 numa potência do que? De base de 10, tá? Então, o 10. Quando é que eu tenho 100? Ah, professor, é 10 que multiplica, ó, vou usar um pontinho aqui para representar a multiplicação, vezes 10, tá? Então, 10 vezes 10 é 100, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos multiplicando, né? O 10, nós temos sempre a base 10, por ela mesma, diversas vezes. Como nós sabemos quantas vezes nós vamos multiplicar? Ora, por esse númerozinho aqui, que nós já sabemos que é o expoente, né? Então, o que é 10 elevado ao cubo? Tá? 10 ao cubo é 10 que multiplica 10, que multiplica 10. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. E o que está acontecendo aqui, ó? A quantidade de zeros, ó. Eu tenho 10 elevado na primeira potência. Então, tenho o número 1 com mais um zero. Eu tenho 10 elevado ao quadrado. Quem é o nosso expoente? O 2. O número 1 mais 2 zeros. É o 100, né? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Viu como é fácil, né? 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10. E vejam que nós temos aqui o expoente número 3 e a quantidade de zeros acompanhando 1, né? São 3. Então, 10 ao cubo é 1000. Então, isso torna, né, a leitura desse número muito fácil, não é mesmo? Ó, 10 elevado na quarta potência. Ora, professor, então eu tenho expoente 4, eu escrevo 1 e coloco 4 zeros, ó, que está aqui, 10.000. E assim vai funcionar sempre, né? Ó, 10 elevado na quinta potência. Nós temos o número 1 e uma quantidade igual de zeros que está no expoente, 5. Esse número é o 100.000. Vejam que nós estamos aumentando aqui e agora nós chegamos na casa aqui, ó, do milhão, né? Então, o que é o milhão? Ó, aqui está a representação dele, ó, 1 milhão, são 6 zeros. Então, posso, né, de forma mais simples, ó, aqui, representá-lo na potência de 10, tá? De base 10, que é 10 elevado na sexta potência. Ó. Nós temos aqui o 6 e 6 zeros, né? Lembrando que eu boto 1 e a quantidade de expoente, do expoente aqui é a quantidade de zeros, tá? Muito bem. Nós vimos, então, com os expoentes positivos. Agora, nós veremos no expoente negativo. Então, agora, o número será escrito na forma decimal e o número do expoente indica a quantidade de dígitos após a vírgula. Olha só. Então, nós temos aqui, de novo. Lembrando, ó, vamos escrever um número aqui, ó. 2,35. Só para lembrarmos aqui o que é o 2,351, né? Por que o professor escreveu esse número? Aqui nós temos a casa, ó, né? Lá nos anos iniciais nós aprendemos. Então aqui, casa das unidades. Depois da vírgula, essa primeira casinha, as dos décimos. A segunda, dos centésimos. E a terceira, dos milésimos, tá? Lembrando. Muito bem. Então agora, ó, novamente a gente vai verificar isso agora aqui nas potências de base 10.
Então, nós vimos que 10 elevado a 1, né? Ele vai multiplicar uma vez por ele mesmo, né? Então, vai ficar só ele mesmo. Então, é igual a 10. Pronto. Agora, professor, é 10 elevado a menos 1. Nós temos o expoente, um número negativo. O que ele representa? Ele representa o décimo. Porque esse aqui é o que nós chamamos de inverso. O que ele é? Ele é 1 dividido por 10. Olha, a própria leitura dessa fração, a gente já sabe que é 1/10. Na forma decimal, nós temos aqui 0,1. Primeira casa depois das unidades, depois da vírgula, né? Então, e assim a gente vai pegar essa ideia e seguir, ó. Agora nós temos o menos 2, né? Um número negativo aqui na nossa base 10, tá? Então, o que é isso? Isso aqui é 1 dividido por 100. Ele é 1/100, ó. Lembra a casinha dos centésimos? A segunda casa depois da vírgula, casinha dos centésimos. E a casa dos milésimos? 1 dividido por 1000. 1 milésimo. Aqui é a representação dele na forma de fração e aqui na forma decimal. Tá? Ó, na terceira casa depois da vírgula, nós temos a casa dos milésimos. Tá? Então, nós também conseguimos aqui escrever na base 10. Ok? Muito bem. Então, a notação científica é uma maneira de expressar números muito grandes ou muito pequenos de forma mais compacta, usando potências de 10. E agora nós vamos ver uma representação geral. Ó, são escritos por meio de uma multiplicação da forma x, tá? Esse ponto aqui é da multiplicação, produto, né? Que multiplica, olha só, uma potência na base 10. O 10 e o n. Nós vimos aqui, por que n, professor? Porque nós podemos variar, né? Vocês viram ali que a gente pode usar números negativos, pode botar o 0, 1, 2, né? Mas para a notação científica, o que vai acontecer? Na maioria das vezes, nós veremos números, né, muito grandes aqui ou muito pequenos, para representar os números grandes e pequenos, tá? Muito bem, nós vamos ver aqui de forma bem clara e simples, ó. Então, x é um número real, tá? No conjunto dos números reais, igual ou maior que 1 e menor que 10. E ele é chamado de mantissa, tem um nomezinho aí para ele. E o n, que nós vimos aí, que é o expoente, né, é um número inteiro. Então, esta representação recebe o nome de notação científica. E aí temos os exemplos lá do comecinho da nossa aula, né? Ó, 3,6 vezes 10 elevado na sexta potência. Nós acabamos de ver naquela tabela, né? Ó, o que seriam 10 na sexta potência. Vocês vão conseguir lembrar? Lembram, né? Ah, professor, eu lembro que boto 1 e repete a quantidade aqui do expoente, vai ser a quantidade de zeros. Então, aqui, ó, 6 zeros. Isso, tá? É isso. 10 elevado na sexta potência é 1 milhão. É a representação aqui da potência de base 10 do número 1 milhão. Lembrando que aqui esse ponto é a multiplicação, então nós temos que 3,6 vezes 1 milhão. Olha, para que usamos, professor, a notação científica mesmo? Para simplificar, né, a escrita desses números. Olha só, aqui nós usaremos, ó, 1 milhão, e nós já temos aqui, ó, uma representação bem simples, né? 10 elevado na sexta, tá? Então aqui nós estamos falando de um número muito grande, né? Agora, nós temos aqui, ó, o nosso x, né, que é a mantissa, que nós vimos aí que ele pertence aos números reais. Nós vamos utilizar de 1, né, até menor do que 10.
tá? E aqui a nossa potência de base 10. Agora com um número negativo, né? Então, qual é a representação desse número? Esse número, nós já vimos aqui, ó, que agora com ele negativo, né? Ele é 1 dividido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, tá? Então ele vai dar um número muito pequeno, né? Vezes 8,7, tá? Então aqui nós estamos falando de um número muito pequeno, 0,00000, né? São 8 casas depois da vírgula. Tá, ó. Muito bem. Onde que nós vamos aí utilizar essa notação científica? Ora, a notação científica é muito usada em várias áreas, né? Nós temos aí a ciência, a matemática, a engenharia, na computação, entre outros, que necessitam de técnicas para lidar com números muito grandes ou muito pequenos de maneira mais eficiente, tá? Então ela é também aí, ó, uma ferramenta versátil que ajuda a lidar com números em diversas áreas, permitindo uma representação mais clara e eficiente, como nós vimos agora, né, naqueles casos ali. Ela é especialmente útil quando se trabalha com números que envolvem potências de base 10. Então, vamos aí verificar, né? Olha só que legal, ó. Nós temos aí uma imagem, essa imagem é do Google Earth, tá? Então nós temos aqui, ó, vocês reconhecem esse planeta aqui, gente, né? Opa, vamos dar um zoom aqui. Olha só. E nós estamos chegando em Manaus, né? E aí vamos... Então nós estamos falando aqui de distâncias, né? Temos aqui o nosso planeta Terra e o universo, né? Nós estamos aqui numa galáxia onde nós temos distâncias, né, muito grandes. Então, aqui é muito utilizado, né, a notação científica, tá? Então, muito bem, vimos aí mais um exemplo, né? Muito bacana, conseguimos ver aqui que o nosso planeta, né, é de forma esférica e arredondado nos seus polos, né? Não temos aqui o planeta plano, não. Então, vamos agora ver como transformar um número em notação científica. Primeiro, escreva o número na forma decimal, deixando sempre um algarismo diferente de zero na frente da vírgula, né? Nós vimos aí. Então, o expoente da potência de 10 será o número de casas decimais que a vírgula se movimentou. Aí diz o seguinte, caso a vírgula venha da direita, o expoente será positivo. Opa! Caso a vírgula, nós já veremos isso bem direitinho, venha da direita, tá? Esse expoente será positivo. E aí, se for ao contrário, professor, né? Se vier da esquerda, o expoente será negativo, tá? Isso aqui é uma dica, mas eu sempre falo, você tem que compreender o que é isso, né? O que estão falando dessa vírgula, vindo da direita, vindo da esquerda, né? Nós temos que compreender, tá? Senão a gente vai confundir numa hora e vai acabar errando. Terceiro, escrever o produto do número pela potência de 10, tá? Muito bem. Então aqui, ó, primeiro, escreva o número na forma decimal, deixando sempre um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Lembrando que esse algarismo, então, vai ser de 1, né? E ele vai ser menor do que 10, tá? Então, nós temos aqui os nossos exemplos. Vamos lá. Vamos escrever alguns números, então, aqui em notação científica. Vamos compreender aqui. Então, o nosso primeiro número
é o 76. Primeiro, nós utilizamos números muito grandes para colocar em notação científica, tá? Aqui eu vou botar um exemplo, um número, né, 76. Né? Ele é pequeno, mas agora, para dar o primeiro exemplo que nós conseguimos, né, compreender melhor, eu vou utilizar esse número 76 para simplificar, tá? Então, é por isso que nós vamos utilizar esse número por enquanto aqui pequenininho, ok? 76. Professor, como que nós vamos colocar esse número em notação científica? Olha, nós vamos então, veja aqui, ó, nós temos o sinal aqui de igual, ó, porque nós vamos reescrever esse número, tá? Então aqui vai ter o mesmo valor desse lado, né? Por isso que está o nosso sinal da igualdade. Agora, ó, nós vamos respeitar exatamente isso, ó. Vamos escrever o número na forma decimal, deixando sempre um algarismo diferente de zero na frente da vírgula, tá? Nós vamos ter aqui na casa das unidades. Então, o que a gente vai fazer? Ah, professor, mas o 76 já é diferente de zero. Exatamente, mas nós temos de 1 até menor do que 10, né? Então, nós vamos reescrever ele aqui e vamos colocar a vírgula, 7,6. Então, nós temos aqui, ó, nós vamos utilizar aqui do 1 até o 9, tá? Muito bem. E agora? Poxa, mas 76 não é igual a 7,6, né? Sabemos disso. O que que acontece? Quando eu falo da vírgula, essa vírgula ela estava lá no final, né? O número. Ela, o que que ela fez? Eu desloquei ela uma casa para a esquerda, né? Para colocar na notação científica. Então, nós vamos fazer aqui, ó, vezes, tá? Eu posso usar o xzinho. Não é bem um x, né? Ou um ponto. Vou utilizar o ponto aqui, tá? Para fazer a multiplicação. Muito bem. Vezes. Agora, nós vamos utilizar o quê? Ó, a base 10. Né? Então, 7,6 vezes 10, quanto que dá? Né? Esse 10, qual é o expoente? 1. Né? Se eu colocar 0, lembrando que 10, né, elevado a 0, é o próprio 1. Então, 7,6 vezes 1, não, né? Estaria errado. Tá? Então, 1 precisa aparecer quando é o expoente 1? Ah, professor, eu nem lembro disso, né? Não, não precisa aparecer. Então, quando não tem nenhum expoente aqui aparecendo, nós sabemos que o expoente é 1. 7,6 vezes 10. Já colocamos na notação científica? Já, ó, já respeitamos todos. Ó, o expoente da potência de 10 será o número de casas decimais que a vírgula se movimentou. Caso a vírgula venha da direita, o expoente será positivo. E ela veio da direita. Ó, e foi para cá. Está aqui a nossa vírgula. Ok? Muito bem. Então já escrevemos aqui o nosso primeiro número em formato aqui de notação científica. Entenderam? Tá? Peguei um número bem simplesinho aqui. Vamos pegar mais os outros números agora. Vamos pegar agora esse número aqui da letra B. 0,0076. Tá? Muito bem. Agora, nós vamos colocar aqui na notação científica. Vamos reescrever esse número aqui, ó. 0,0076. O que que nós temos que... Ó, eu boto o sinal de igual porque eles vão ter os mesmos valores de um lado e do outro. Só estamos fazendo o quê? Colocando em notação científica, tá? Muito bem. Eu quero um número aqui, né? Que ele fique, ó, precisar
Então, nós vamos vir para cá, né? 7,6. Muito bem. Primeiro, você tem que lembrar que esse número é um número pequeno, né? Ó, nós estamos aqui na casa dos milésimos, ó. Aqui dos décimos, dos centésimos, dos milésimos e segue para lá. Então, é um número bem pequenininho. E agora, ó, 7,6 é um número maior. Então, o que nós vamos fazer? O que aconteceu? Essa vírgula foi deslocada, ó, veio da esquerda, ó. Andou uma casa, duas, três casinhas para a direita. Então, o que acontece? Ó? Caso a vírgula, ó, se vier da esquerda, o expoente será negativo. Então, ela veio, ó, da esquerda e foi para lá, para a direita. Então, 7,6 vezes, tá? 10, sempre na base 10. E agora, ó, quantas casas? 3. Negativo. 7,6 vezes 10 na menos 3. Viram como é fácil? Agora nós vamos pegar, então, um número aqui, 2049. Como é que bota esse número em notação científica? Tá? A gente já sabe, então, que vai ter que ficar o 2, né? Aqui sempre na casa das unidades do 1 até o 9. Então, temos o 2. 0, escrever o restante aqui do número, ó, 49. O que nós fizemos? Tá? Então, nós estamos aqui, ó, agora um número grande e ele aqui, ó, 2,049, tá? Ele ficou bem menor. Então, nós temos que ajustar, né? O que é esse número aqui? Vezes 10. E agora, para ele ficar, né, aqui maior, para ele ficar maior, né, de menor para maior, vamos multiplicar, tá? Por um expoente aqui positivo no 10, né? Mas qual expoente que vai ser? Dá para contar nas casinhas da vírgula, ó. Então, nós temos aqui, ó, a vírgula estava aqui, ela se deslocou, né? Se deslocou 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, nós temos aqui, ó, ela veio da direita. Vai ser positivo, tá? Então, essa contagem da vírgula é para facilitar. Mas o que você tem que entender é que 2,049, para ele virar o número 2049, basta que nós multiplicamos por 1000. E o que é o 1000, né? O número 1000. Nós temos que colocar na notação científica, que é na base 10. 1000 é 10 ao cubo. Pronto. Agora vamos ver esse último aqui, ó. 180,7. Nós queremos botar na base 10, né? E notação científica, então tem que botar o 1, a vírgula, o restante, ó, 807. Nós vamos então fazer a multiplicação, vou botar aqui um ponto, pontinho, tá? Vezes 10. E agora, como que vai ficar o expoente, né? Olha, esse número aqui, ele ficou menor, né? Então, eu tenho que multiplicar por um número grande, maior, para dar o 180,7. Então, o que aconteceu com a vírgula? Ela se deslocou 1, 2 casas para a esquerda, tá? Então, ao quadrado, número 2 aqui. O que é isso? Isso aqui é o número 100, né, gente? Ó, então, 1,807 vezes 100, nós temos aí o 180,7, tá?
Então, é isso aí que nós vimos agora de notação científica. Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui.